E aí, meus loucos por direito penal, preparados para mais uma dica de direito penal? E você? Você está gostando do nosso trabalho? Já deu a sua curtida? Está nos acompanhando nas redes sociais? Pois faça isso e fique por dentro sempre das melhores dicas de direito penal e direito processual penal. Nossa dica de hoje é sobre direito penal. Nós vamos trabalhar um assunto de extrema importância que os alunos sempre estão confundindo, têm uma dificuldade de entender, que é o princípio da territorialidade, que está previsto no artigo 5º do nosso Código Penal. Eu preciso que você pegue o seu vadimeco, pegue a sua legislação e faça um grifo nesse artigo 5º, que vai dizer o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido em território nacional. Isso quer dizer o quê, profa? Crime praticado em território brasileiro será aplicada a lei brasileira, certo? Ok? Esse é o princípio da territorialidade, mas cuidado. Esse princípio da territorialidade, ele não é absoluto. É por isso que nós afirmamos que o Brasil adota o princípio da territorialidade moderada ou territorialidade mitigada. Por quê, profa? Porque nós temos as questões das imunidades diplomáticas, certo? Então, o diplomata de outro país, o diplomata estrangeiro que está no Brasil, está em missão no Brasil e comete um crime no Brasil, ele não será punido de acordo com a lei brasileira, ok? Por quê? Porque ele tem imunidade diplomática. Não confunda imunidade com impunidade. Ele será punido, será, mas ele será punido em conformidade com as leis do seu país de origem, certo? É por isso que o princípio da territorialidade que nós estudamos no artigo 5º do nosso Código Penal, ele não é absoluto, ele é relativo, ok? Relativizado. Princípio da territorialidade mitigada, ok? Nós trabalhamos o caput do nosso artigo 5º, mas o artigo 5º ele não se resume apenas ao caput. Ele tem 2 parágrafos de extrema importância. Vamos à leitura do parágrafo 1º do artigo 5º do nosso Código Penal. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente em espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Meus amores, prestem muita atenção. Vamos falar agora de extensão do território, certo? Nós temos uma possibilidade de extensão ficta do território, que é quando a aeronave ou a embarcação brasileira for de natureza pública ou a serviço da administração pública. Então, onde quer que se encontre, nós vamos considerar uma extensão ficta do território brasileiro. Mas também as aeronaves ou embarcações de natureza privada ou mercante brasileiras, e nós vamos ver que as estrangeiras também, se estiverem dentro do território nacional e forem de origem privada ou mercante, repito, a lei brasileira também será aplicada. Olha aí mais uma vez o princípio da territorialidade aí, mostrando a sua força. Para complementar esse entendimento, nós precisamos da leitura do parágrafo 2º desse artigo 5º. Vem com a prof e acompanha a leitura. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Vamos lá. Gente, entendam
foi exatamente o que eu deixei aí de ponta no parágrafo anterior, que as aeronaves ou embarcações, ainda que estrangeiras, mas de origem privada ou mercante, se estiverem dentro do território nacional e aí ocorreu um crime, a lei brasileira também será aplicada, certo? Agora nós estamos falando de território brasileiro, território brasileiro, território brasileiro. Até onde, professora, quando a gente está falando de espaço aéreo e alto mar e mar, até onde se estende ao território brasileiro? Presta atenção, decora, anota que o mar territorial brasileiro se estende até 12 milhas náuticas, certo? O mar territorial e o espaço aéreo correspondente. Vamos revisar. A aeronave ou embarcação que esteja em território brasileiro, considerando território brasileiro indo até 12 milhas náuticas e o espaço aéreo correspondente, se for de origem privada ou mercante, lei brasileira. Se a aeronave ou a embarcação for de natureza pública ou a serviço da administração pública brasileira, onde quer que se encontre, a lei brasileira também será aplicada. Então, guarda essa dica e a qualquer momento nós voltamos com mais dicas de direito penal. Mas para você não perder nenhuma dica, eu preciso saber se você está seguindo aí aqueles 3 passos que nós já conversamos em outros vídeos. Você está curtindo o nosso trabalho, está curtindo esse vídeo? Se você não curtiu ainda, curte, tá bom? Nos segue aí em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook, então nos segue, ok? Porque sempre que tiver material novo, você será comunicado, você será avisado. É assim que você começa a fazer parte aí dessa grande família do Loucos por Direito Penal. E não esquece, obviamente, de compartilhar o nosso trabalho com a galera. Tchau, tchau. Beijo da Fruta.